Ô, JB, hoje mais cedo eu estava no jogo aberto, você falou, Everton, vamos fazer um cross? Eu falei, não posso, porque eu estou no jogo aberto, mas agora estamos fazendo aqui uma ligação para ser mais rápido e para ser mais objetivo. Ô, JB, que história é essa do Inter querendo tirar jogador nosso aqui? Bom, o Internacional trata como avançada a negociação pelo Bruno Rodrigues. 26 anos, que pertence a Tombense, está emprestado ao Cruzeiro. Ele deve vir para um contrato definitivo de compra no Internacional. Rapaz, então os homens do Inter tratando direto com o Tombense? Exatamente, é isso que está vazando. O Inter só deve se pronunciar oficialmente após o término do Campeonato Brasileiro, que daqui a uma semana. Mas a informação que nós temos aqui é que o negócio é tratado como avançado. E sim, tem grande chance dele ser anunciado após a disputa do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Rapaz, o principal atacante do Cruzeiro desde o ano passado, viu, JB? Eu sou muito fã. Se ficar aqui, ótimo para o Cruzeiro. Se for embora, muito bom, ótimo também para o Internacional. Jogador dedicado, sério, competitivo. E é um jogador que tem sido, nas duas temporadas, o mais importante dos atacantes do Cruzeiro, mas assim, indiscutivelmente. Agora, só para fechar com você, JB, em primeiro lugar, já agradecendo mais uma vez sua gentileza, tem informação sobre tempo de contrato com o Inter? Não, a gente ainda não tem tempo, valores, nada. Eu até ia te perguntar, eu queria te ligar para justamente perguntar, Everton, o que o Cruzeiro estava oferecendo aí? Porque a gente só sabe isso, o Inter diz, cara, estamos avançados com esse jogador, acho que até o final do Brasileirão a gente anuncia, vamos comprar ele. Bom. Rapaz, curto e grosso assim, aqui ninguém falava disso. Para nós é uma grande novidade, quanto então. Quanto que o Cruzeiro ia pagar por ele? Tem informação, Valu, quanto que o Cruzeiro pagaria pelo Bruno Rodrigues? Não. O que o Thiago Fernandes não está aqui no estúdio agora, mas vamos tentar buscar informação com o Thiago Fernandes aqui. Thiago, quanto que o Cruzeiro pagaria pelo Bruno Rodrigues? Então, o Cruzeiro pagou 4 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do jogador. Estava tentando apurar questão de valor, não consegui ainda falar com a fonte. E o Cruzeiro teria que pagar algo próximo do que foi oferecido no meio do ano, que seria 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O Clube da Arábia Saudita chegou a oferecer esse valor ao Cruzeiro. Naquela ocasião, Cruzeiro e Tombense acabaram recusando a proposta. E aí, o que ficou combinado é, caso o Cruzeiro comprasse, o valor teria que ser proporcional, ou seja, o equivalente a 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Algo próximo de 20 milhões de reais pela totalidade dos direitos do atleta. Então o Cruzeiro teria que pagar, para comprar esses outros 67%, algo próximo de 67%, 70% desse valor de 20 milhões de reais, que daria mais ou menos 14 milhões, 13 milhões de reais. 13, 14 milhões, viu, JB? Vale isso? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Ele não é centroavante, né? Ele não, até joga de lado. Como 9 porque o Gilberto saiu, mas ele não é centroavante. Não é centroavante, mas funcionou em algumas vezes, né, Valuzeiro? Exato. Como centroavante. Mas um jogador de beirada, faz as duas, mas um jogador mais de beirada. Mas muito bom jogador, na minha avaliação. Muito competitivo, muito rápido e acho que o Inter vai fazer um grande negócio, viu, JB? É bacana ouvir isso. O fato é o seguinte, tá? O Inter paga 1,5 milhão de reais mensais de começo de conversa, mais um outro que bonificação o jogador sempre tem pro Ener Valencia, e descobriu quando o cara chegar aqui que ele não é centroavante, que ele é um atacante que joga ao lado do centroavante. Ou no mínimo tem que ser dois caras parecidos. E eu acho que aí entra o Bruno Rodrigues. Ele sabe jogar centralizado, mas não é o referência. Ele e o Ener Valencia podem acabar se completando. Porque, vamos lá, não vai pagar 20 milhões de reais pro cara que vai vir pra cá ser reserva, né? É verdade. Agora, para fechar com você, JB, foi um pedido do Cudê ou o Cudê não fica para a próxima temporada? Se for o presidente Barcelos, é praticamente certo que ele fica. Se for o Roberto Melo, que é o candidato da oposição, o Melo está dizendo que quer ele, mas existe uma boa chance de não ser ele. Mas, enfim, aqui tá complicado, viu? Eu entendo. JB, muito obrigado. Conte sempre conosco. Abraço, gurizada. Tá aí, então. JB Filho, nosso colega, competentíssimo, direto do Rio Grande do Sul. Com essa informação aí, o Valu, que tem prioridade, obviamente. Nós vamos fazer o mano a mano daqui a pouco, mas a informação tem prioridade. JB poderia falar conosco agora. E tá aí. Segundo o que apurou dentro do clube, é muito bem informado, tem um ótimo trânsito no clube. Os homens falaram, já tratamos como bem adiantada a negociação com Bruno Rodrigues. Vai caber ao Cruzeiro, né, quando finalmente conseguir definir
Como será o seu 2024, ainda creio que há por parte do Cruzeiro o interesse da permanência no atleta. Claro que, conforme trouxe o JB, sempre muito responsável e competente, o Internacional neste momento fala que as coisas já estão bem adiantadas, mas a gente está falando da valorização de um jogador que tem feito um campeonato. O campeonato do Cruzeiro não é bom, mas sem o Bruno Rodrigues, a gente já trouxe aqui alguns números, seriam bem piores, a situação do Cruzeiro seria bem pior. Vamos ver o desenrolar, né? A janela de transferência ainda nem abriu, mas as movimentações do mercado já começaram. Ô Elton, a gente vê os jogos do Cruzeiro, a gente olha os números, o Valu trouxe aqui, números que recheiam qualquer argumento favorável ao Bruno Rodrigues. E aí agora, segundo o JB, a proposta e o negócio bem adiantado do Inter com o Bruno Rodrigues. Então, eu fiquei bem surpreso. Você lamenta? Eu lamento e eu fiquei bem surpreso dessa notícia sair num momento como esse, né? De campeonato pegando fogo. O Cruzeiro tem um jogo importantíssimo amanhã. Não sei como que uma coisa dessa pode movimentar a cabeça do atleta para a partida de amanhã. Espero que de maneira nenhuma que ele continue focado, ajudando o Cruzeiro dentro de campo. Mas enfim, eu tinha uma dúvida para perguntar, era para o Thiagão, se o Cruzeiro tem preferência de compra. Tem, né? Então se o Cruzeiro se movimentar, ter os 4 milhões, seria isso, né? 4 milhões de euros. Não, então, o valor é 4 milhões, é proporcionalidade, né? O valor seria, se a gente fizer do ponto de vista proporcional, o Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 70% disso. O que dá 70% de 4 milhões de euros dá mais ou menos 2 milhões e 800... Dá mais ou menos não, dá 2 milhões e 800 mil euros. 11, 12 milhões. Isso. 11, 12 milhões de reais. Dá um pouquinho mais, dá quase uns 15. Deve dar 14. 14. É que o Cruzeiro tem que pagar esse valor porque é o que foi combinado entre Cruzeiro e Tombense. Para completar. O Cruzeiro, quando comprou lá atrás, pagou 4 milhões de reais, está pagando ainda, parcelou em 20 vezes, 4 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos. Então agora o Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 2 milhões e 800 mil euros por 70% dos direitos. Tá, então, ou seja, o Cruzeiro teria que se movimentar financeiramente para pegar e fazer agora, nesse momento, na virada de dezembro, essa compra para ter o Bruno Rodrigues para a próxima temporada. Ou seja, então vai ser um investimento que às vezes o Cruzeiro nem estava esperando esse investimento nesse momento, porque o contrato dele é até 2024. Exatamente. Ou seja, então isso aí também já dá uma movimentada. O contrato dele é até o final desse ano. Desse ano? Desse ano. Então o Cruzeiro já estava sabendo que isso poderia acontecer. Da possibilidade, Da possibilidade. Então o Cruzeiro está ciente disso, ciente que vai entrar numa briga de valores aí agora pelo Bruno. Desculpa, fica à vontade. Só uma situação envolvendo isso. A todo instante foi avisado ao Cruzeiro que caso o Cruzeiro não exercesse esse direito de compra lá em julho, haveria proposta pelo Bruno Rodrigues nesse momento. Porque era natural. O Bruno é o principal nome do Cruzeiro hoje. É o principal nome do clube. Ele teve proposta da Arábia Saudita, ele teve proposta do futebol brasileiro. Aqui mesmo nós trouxemos interesse do Corinthians, do São Paulo, e teve mais um clube que agora eu me esqueci. Mas enfim, trouxemos interesses de vários clubes no Bruno Rodrigues. Então o Cruzeiro já estava ciente que ao fim do contrato de empréstimo dele com o clube, que se o Cruzeiro quisesse a manutenção do Bruno Rodrigues para 2024, teria que abrir os cofres. Eu fico surpreso com isso, porque o Cruzeiro comprou 30% dos direitos do Bruno. Então, independentemente de uma eventual negociação, o Cruzeiro vai faturar como eventual venda do Bruno. Mas eu imaginava que o Cruzeiro fosse fazer um esforço e tentar a manutenção desse jogador para a próxima temporada. Eu espero que ainda faça. Então, eu espero que ainda faça. Mas vocês estão tratando como muito adiantado? Não, o Internacional, a forma que o JB trouxe, que me espantou. O Inter já trata esse jogador como um reforço para a temporada. Não foi assim, como possível. Ele não jogou em nenhuma condicional. E outra não teve coisa, condicional. ele disse que do clube veio a informação que a situação estava bem adiantada. Avançada. Não existia um condicional. Agora, isso me assustou. Você sabe o que eu fico pensando aqui? Nós vamos ter tempo para falar disso. Eu não sei se eu acho bom ou ruim, eu vou te explicar por quê. Eu sou um grande fã do Bruno Rodrigues mesmo, assumido. Nunca vi, nunca falei, não sei, nunca vi de perto, não conheço ninguém. Mas é porque eu gosto de jogador competitivo como ele. E ele tem, além de ter sido competitivo até aqui, ele é um jogador que ele nunca se esconde do jogo. É um jogador que resolve o jogo fazendo gols ou dando assistência. Embora muita gente o trate como bagre, que é uma covardia e, acima de tudo, uma desonestidade. Mas se ele sair para o Internacional e o Cruzeiro não exercer o direito de compra,
em não ficar com ele, eu só posso acreditar, vendo o lado positivo da coisa, que o Cruzeiro pretende ter alguém muito melhor do que ele para a próxima temporada. Só isso pode explicar a saída do Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Que o Cruzeiro, na próxima temporada, prepara coisas muito maiores.